Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBES, e esse é o Excelência em Saúde, o seu canal de atualização e dicas sobre qualidade, acreditação e segurança do paciente. Esse é o episódio 10 do nosso canal, que vai abordar quais são os 7 tipos de cirurgias gerais com maior mortalidade. Esse é um estudo aí bastante inovador, porque ainda não haviam estudos que se prestassem a caracterizar as cirurgias de emergência, o maior perfil aí cirúrgico, principalmente nos Estados Unidos, onde foi feito o estudo, e também quais eram as cirurgias que tinham o maior impacto em mortalidade. Então, espero que vocês se atentem aí bastante aos perfis cirúrgicos, porque isso pode ser interessante até para você aprimorar o gerenciamento no seu hospital. Você possivelmente está me ouvindo pelo iTunes ou me vendo pelo YouTube no canal Excelência em Saúde. Bem, esse estudo foi publicado na revista JAMA Surgery, que é uma revista focada em trabalhos para o cuidado cirúrgico. Foi um trabalho de John Scott e colaboradores, publicado no dia 27 de abril de 2016. Nesse estudo, eles abordaram as cirurgias de emergência realizadas e chegaram à conclusão de que essas cirurgias de emergência nos Estados Unidos representam cerca de 11% de todas as admissões cirúrgicas. Então, um número bastante grande, entendendo que muitas vezes a cirurgia de emergência acaba por atropelar alguns fluxos de segurança implementados com mais cuidado e critério para cirurgias eletivas. E também eles chegaram à conclusão que essas cirurgias de emergência representavam 50% da mortalidade cirúrgica nos Estados Unidos. Então, olha a relevância, Elas representam apenas 11% das cirurgias de emergência, mas impactam em praticamente metade da mortalidade cirúrgica. Então, o objetivo do estudo era caracterizar o perfil de cirurgias de emergência nesses hospitais americanos e também identificaram aí 7 procedimentos principais que correspondessem aos 80% de carga cirúrgica. Esse era o grande foco do estudo e um segundo objetivo era avaliar a mortalidade. Então, foi um estudo retrospectivo conduzido avaliando dados dos anos de 2008 até 2011. Eram adultos todos os pacientes acima de 18 anos. Todos eles tinham diagnóstico consistente caracterizado para a cirurgia de emergência, de acordo com a American Association for Surgery of Trauma Definition. Foram admitidos caracterizados como pacientes em urgência ou emergência e também passaram por um procedimento operatório dentro de 2 dias de admissão quando foram incluídos na análise. Então, eram pacientes com cirurgias bastante recentes quando passaram a ser acompanhados. Então, os procedimentos todos desses pacientes foram caracterizados quanto ao tipo, perfil e mortalidade, e também eles avaliaram os custos desses procedimentos, E os dados foram avaliados de novembro de 2015 até fevereiro de 2016. Quais foram os principais achados, Entendendo que também eles utilizaram os dados do CID, a Classificação Internacional de Doenças, para avaliar a mortalidade. Então, foram avaliados nada mais, nada menos, mais de 421 mil pacientes. Então, uma amostra surpreendente, o que leva esse estudo a ter realmente um impacto, uma relevância bastante importante, quase 500 mil de pacientes avaliados. Todos eles com cirurgia de emergência e representando aí mais ou menos, proporcionalmente, cerca de 2 milhões
de pacientes se fossem contemplados aí a proporção para os 4 anos de estudo. A mortalidade geral global dessa população foi de 1,23%, né? A taxa de complicações, né, não levaram o paciente a óbito, mas levou esse paciente a complicações, 15%, quer dizer, de 1 a 2 pacientes complicavam a cada 10 pacientes. O custo médio por admissão era de cerca de um pouco mais de $13.241. E eles chegaram à conclusão de que esses 35 procedimentos de cirurgia de emergência, quando eram contemplados para caracterizar 80%, um subgrupo de 80% dos tipos, eles chegavam a 4 tipos principais. Esses 7 tipos principais, que correspondiam também a mais ou menos 80% dos óbitos, então 80% dos procedimentos, 80% dos óbitos, quase 80% de complicações, e as principais cirurgias, as 7 cirurgias que mais impactaram em mortalidade, anotem aí, foram as seguintes. Primeira, colectomia parcial. Segunda, ressecção de intestino delgado. Terceira, colecistectomia. Quarta, cirurgia para manejo de úlcera péptica. Quinta, lise de aderências peritoneais. Sexta, apendicectomia. E sétima, laparotomia. Então, todas cirurgias que usualmente nós também verificamos com bastante frequência nos hospitais brasileiros, né? Então, os autores chegaram à conclusão, né, de que sim, a gente precisa monitorar um pouco melhor essas cirurgias caracterizadas como as 7 principais relacionadas a óbitos e principalmente gerenciar esforços comuns para que os custos dessas cirurgias sejam também monitorados e diminuídos, entendendo que são 7 cirurgias principais, né? Então, talvez até repensar aí como gerenciar esses procedimentos mais de perto. Algumas dicas que o IBS traz para vocês adicionalmente, são 6 dicas que a gente contemplou. Então, primeiro, identifique o perfil epidemiológico cirúrgico da sua instituição, né? Muitas vezes é caracterizado um perfil global de atendimento, mas se esse seu hospital, por exemplo, não for um hospital com maior impacto cirúrgico, esses dados vão ficar pulverizados, misturados com os dados de perfil clínico, né? Então, é importante muitas vezes você separar o perfil cirúrgico e, através da separação do perfil epidemiológico cirúrgico, você identificar a sua população de cirurgias de emergência, né? Segunda dica, identifique se as 7 cirurgias de maior impacto que a gente acabou de citar aqui nesse estudo também são as cirurgias de maior impacto na sua instituição, entendendo que, se for, elas são mais ainda merecedoras de um gerenciamento. Terceira dica, gerencie protocolos assistenciais multiprofissionais relacionados a essas cirurgias, né, sempre levando em conta critérios de maior risco, maior prevalência ou maior custo. Entendendo que essas 7 cirurgias, neste estudo, contemplavam praticamente esses 3 critérios, né, custo aumentado, prevalência, porque elas eram aí praticamente 80% dos procedimentos cirúrgicos de emergência, e no sentido de risco, porque elas estavam bastante associadas à mortalidade. Fortaleça a comissão de revisão de óbitos, é a nossa 4ª dica, né, principalmente para monitoramento dos óbitos cirúrgicos, né? A gente sabe que existe um foco maior em monitoramento de óbitos clínicos, então é importante que essa comissão de óbitos dê uma ênfase maior para os óbitos cirúrgicos, aqueles óbitos no sentido de identificar óbitos que seriam evitáveis para que a gente implemente melhorias e eles não aconteçam mais. 5ª dica, envolva o núcleo de gerenciamento de riscos, envolva o núcleo da qualidade, o escritório da qualidade, nessas discussões de óbitos evitáveis relacionados a procedimentos cirúrgicos de emergência, né? Muitas vezes eles têm aí ferramentas e monitoramentos que podem agregar valor. 6ª dica, fortaleça o gerenciamento do cumprimento
do checklist de segurança cirúrgica, né? Tenho certeza que ele já está aplicado na sua instituição, entendendo que é um checklist aí validado pela Organização Mundial de Saúde, validado pelo Ministério da Saúde, validado pela Anvisa, mais do que consensado com evidências científicas de que ele agrega valor, de que ele protege o paciente, né? Ele está vinculado à prática de segurança do paciente. Então, não deixe de implementá-lo, mas principalmente gerenciá-lo, identificando onde é que não está tendo adesão. Será que você não está tendo adesão à lateralidade, demarcação da lateralidade? Será que o seu hospital não está tendo adesão ao tempo da antibiótico profilaxia ou ao tipo de antibiótico preconizado pelo SCIH, né, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar? Então, identifique onde estão as falhas. Não basta apenas cumprir o checklist, mas o checklist ele tem que ser uma ferramenta útil para você identificar fragilidades e implementar as melhorias. Ok? Então, essas foram as 6 dicas adicionais que o IBS trouxe para vocês relacionadas a este estudo. Eu agradeço a sua companhia. Espero que, se você estiver me ouvindo pelo podcast, pelo iTunes, você classifique, se gostou desse episódio, classifique ali nas estrelinhas que tem para classificação. Se você está me vendo pelo YouTube ou através do Facebook, não esqueça de curtir se você gostou desse episódio, compartilhar ou mesmo marcar aquele seu colega ou amigo que porventura aprecie esse tipo de assunto, tá? Então, mais uma vez, agradeço aí ao apoio do IBS e o apoio do IBS Knowledge in Healthcare. Não se esqueça que ainda estamos com inscrições abertas para o curso de gerenciamento de protocolos assistenciais multiprofissionais no nosso site, pelo www.ibskih.com.br, e é uma abertura de inscrições por tempo limitado, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio, não perca, eu espero trazer mais trabalhos de alta relevância aqui para vocês e uma discussão sadia. Não esqueçam também de deixar as suas dúvidas, comentários e qualquer outra percepção que agregue valor para esse nosso trabalho de melhoria da qualidade em saúde. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.